Esse vídeo é um dos mais emocionantes e mais apaixonantes que eu vou fazer em algum dia nesse meu canal. Espero que tu goste dele assim como eu gosto e que pra assistir esse vídeo tu feche um pouco a tua mente para coisas mundanas e sem importância e abra tua mente pro cosmos para apreciar de verdade toda essa maravilhosidade que o nosso cosmos nos propõe. Meu nome é Nicole, sou divulgadora científica de astrofísica nas redes sociais e nesse vídeo eu vou te mostrar e explicar todas as 6 novas imagens do telescópio espacial James Webb. Finalmente, depois de tantos anos de espera, de trabalho e de ansiedade, nos foi dada a honra de ver com nossos próprios olhos as primeiras imagens científicas do James Webb. Desde nebulosas, aglomerados de galáxias e até mesmo vapor de água na superfície de um exoplaneta distante. Nesse vídeo vamos ir passando por todas as 6 imagens e eu vou te contando e explicando um pouco a história de cada uma. Vamos começar com possivelmente a mais famosa, conhecida como o primeiro campo profundo do Webb. Foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que revelou a imagem do aglomerado de galáxia SMACS 0723, conhecido como o primeiro campo profundo do Webb, num evento lá na Casa Branca em uma segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, durante uma transmissão ao vivo da NASA. O James Webb forneceu a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até agora. O primeiro campo profundo do Webb é esse aglomerado de galáxias chamado SMACS 0723 e está repleto de milhares de galáxias, incluindo objetos mais fracos já vistos. Para te ter uma noção de imensidão do cosmos, essa imagem do Webb é do tamanho de aproximadamente 1 grãozinho de areia no teu braço em relação ao universo. Então essa imagem realmente é apenas uma pequena parcela do vasto universo. A massa combinada desse aglomerado de galáxias atua como uma lente gravitacional, ampliando as galáxias mais distantes, incluindo algumas vistas quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Para a astronomia, isso é super novinho. Esse campo profundo obtido pela NIRCam do Webb é uma composição feita a partir de várias imagens em diferentes comprimentos de onda, e ele ficou captando luz por aproximadamente 12 horas e meia. Para ter uma comparação, o telescópio espacial Hubble levou semanas para fazer isso. E o James Webb com certeza ainda alcançou mais profundidade. Essa imagem mostra o SMACS como apareceu há 4,6 bilhões de anos, com muitas outras galáxias na frente e atrás desse aglomerado. Muito mais sobre esse cluster, sobre esse aglomerado, será revelado à medida que os pesquisadores forem investigando os dados do James Webb. A luz dessas galáxias levou bilhões de anos para chegar até nós. Estamos olhando para trás no tempo, para dentro de 1 bilhão de anos após o Big Bang, ao ver as galáxias mais jovens deste campo. A luz foi esticada pela expansão do universo para comprimentos de ondas infravermelhos que o Webb foi projetado para observar. Os pesquisadores em breve começarão a aprender mais sobre as massas, idades, histórias e composição das galáxias. Esse campo também foi fotografado por outra câmera do James Webb. Para quem não sabe, o James Webb tem várias câmeras. E esse campo também foi fotografado pela MIRI, que observou a luz no infravermelho médio. A imagem MIRI do Webb oferece um caleidoscópio de cores e destaques, onde está a poeira, um ingrediente importante para a formação de estrelas. Galáxias azuis contêm estrelas, mas pouca poeira. Os objetos vermelhos neste campo estão envoltos em espessas camadas de poeira. Galáxias verdes são povoadas com hidrocarbonetos e outros compostos químicos. Os pesquisadores poderão usar dados como estes para entender como as galáxias se formam, crescem e se fundem, e em alguns casos, por que elas param de formar estrelas completamente. E isso é apenas o começo. Nós ainda vamos continuar usando o Webb para fazer exposições mais longas, revelando ainda mais sobre o vasto universo. SMACS 0723 pode ser visto aqui no céu do sul, perto da constelação de Volans, peixe voador. A próxima foto é uma das obras de artes mais lindas que eu já vi. Essa obra de arte
se chama o Quinteto de Stefan, um agrupamento visual de 5 galáxias. Já vou te explicar por que eu falei visual. Este enorme mosaico é a maior imagem do James Webb, cobrindo cerca de 1/5 do diâmetro da Lua. Ela contém mais de 150 milhões de pixels e é construída a partir de quase 1000 arquivos de imagens separadas. Essas informações do Webb fornecem novas ideias sobre como as interações galácticas podem ter impulsionado a evolução das galáxias no início do universo. Com sua poderosa visão infravermelha e resolução espacial extremamente alta, o Webb mostra detalhes nunca antes vistos nesse grupo de galáxias. Aglomerados cintilantes de milhões de estrelas jovens e regiões estelares de novos nascimentos de estrelas enfeitam a imagem. Caudas de gás, poeira e estrelas estão sendo puxadas de várias galáxias devido à interação gravitacional. Mais dramaticamente, o Webb captura enormes ondas de choque quando uma das galáxias, NGC 7318b, atravessa o aglomerado. Juntas, as 5 galáxias do Quinteto de Stefan também são conhecidas como Hickson Compact Group 92, HCG92. Embora seja chamado de quinteto, apenas 4 galáxias estão próximas uma das outras de verdade e envolvidas na dança cósmica. A quinta galáxia mais para a esquerda, NGC 7320, está bem em primeiro plano quando comparada com as outras 4. A NGC 7320 mora a 40 milhões de anos-luz daqui da Terra, enquanto as outras 4, NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318b e NGC 7319, estão a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. Por isso que eu falei que as 5 estão juntas, mas apenas visualmente. Isso ainda é bastante próximo até em termos cósmicos, em comparação com galáxias mais distantes a bilhões de anos-luz de distância. Estudar galáxias relativamente próximas como essas ajuda os cientistas a entender melhor essas estruturas vistas em um universo muito mais distante. O Quinteto de Stefan é um verdadeiro laboratório para estudar todos esses processos fundamentais na vida das galáxias. Grupos estreitos como esse podem ter sido mais comuns no início do universo, quando seu material superaquecido e em queda pode ter alimentado buracos negros muito energéticos chamados quasares. Ainda hoje, a galáxia mais alta do grupo, a NGC 7319, abriga um núcleo galáctico ativo, um buraco negro supermassivo com 24 milhões de vezes a massa do Sol. Ele está ativamente puxando material e emite energia luminosa equivalente a 40 bilhões de sóis. O Webb também estudou o núcleo galáctico ativo em grande detalhe com outras câmeras, com a NIRS-SPEC e a MIRI. As unidades de campo integral, IFUs, desses instrumentos, que são uma combinação de uma câmera e um espectrógrafo, fornecem à equipe do Webb um cubo de dados ou coleção de imagens das características espectrais do núcleo ativo. Assim como a ressonância magnética médica, as IFUs permitem que os cientistas fatizem e cortem as informações em muitas imagens para estudo detalhado. O Webb perfurou um manto de poeira ao redor do núcleo para revelar gás quente perto do buraco negro ativo e medir a velocidade dos fluxos brilhantes. O telescópio viu esses fluxos impulsionados pelo buraco negro em um nível de detalhe nunca vistos antes. Combinados com a imagem infravermelha mais detalhada do Quinteto de Stefan, do MIRI e da NIRCam, os dados do Webb fornecerão uma recompensa de novas informações valiosas. Por exemplo, ajudará os cientistas a entender a taxa na qual os buracos negros supermassivos se alimentam e crescem. O Webb também vê regiões de formação de estrelas muito mais diretamente e é capaz de examinar as emissões da poeira em um nível de detalhe impossível de obter até agora. Localizado na constelação do Pégasus, o Quinteto de Stefan foi descoberto pelo astrônomo francês Edouard Stefan em 1877. A próxima imagem é de uma nebulosa bem conhecida chamada Carina. Essa paisagem de montanhas e vales salpicados de estrelas brilhantes é, na verdade, a borda de uma região jovem e próxima de formação de estrelas chamada NGC 3324, na nebulosa Carina, que está localizada a uma distância de 7.600 anos-luz de distância. Capturada agora em luz infravermelha, essa imagem revela agora pela primeira vez áreas que antes não poderiam ser vistas de nascimentos de estrelas, chamados de penhascos
penhascos cósmicos, os picos mais altos têm cerca de 7 anos-luz de altura. A área cavernosa foi esculpida na nebulosa pela intensa radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas jovens extremamente massivas. O vapor que parece subir das montanhas celestes é, na verdade, gás ionizado quente e poeira quente saindo da nebulosa devido à radiação implacável. O James Webb consegue revelar berçários estelares emergentes e estrelas individuais que estão completamente escondidas se a gente fosse ver com o nosso olho em luz visível. Devido à sensibilidade do Webb à luz infravermelha, ele pode espiar através da poeira cósmica para ver esses objetos. Jatos protoestelares que emergem claramente nesta imagem disparam de algumas dessas jovens estrelas. As fontes mais jovens aparecem como pontos vermelhos na região escura e empoeirada da nuvem. Essas observações da NGC 3324 vão lançar luz sobre o processo de formação estelar. O Webb abordará algumas das grandes questões em aberto da astrofísica moderna, como, por exemplo, o que determina o número de estrelas que se formam em uma determinada região. Por que as estrelas se formam com uma certa massa? Até este ponto, os cientistas tinham poucos dados sobre a influência da multidão de estrelas de baixa massa, jovens e mais energéticas. Com o James Webb, eles poderão observar um censo completo de seu número e impacto em toda a nebulosa. A NGC 3324 também foi fotografada pela NIRCam e pela MIRI. A NIRCam, com sua resolução nítida e sensibilidade incomparável, revela centenas de estrelas anteriormente escondidas e até inúmeras galáxias de fundo. Já na visão do MIRI, estrelas jovens e seus discos empoeirados formadores de planetas brilham no infravermelho médio, aparecendo rosa e vermelho. O MIRI revela estruturas que estão embutidas na poeira e revela as fontes estelares de jatos e fluxos maciços. Com o MIRI, a poeira quente, hidrocarbonetos e outros compostos químicos na superfície das cristas brilham, dando aparência de rochas irregulares. Visível do hemisfério sul, está localizada no canto noroeste da nebulosa Carina, que reside na constelação de Carina. E algumas estrelas guardam o melhor para o final. A estrela mais escura no centro dessa imagem tem enviado anéis de gás e poeira por todas as direções em milhares de anos. O telescópio espacial James Webb revelou pela primeira vez que essa estrela está envolta em poeira. Duas fotos do Webb capturaram a imagem mais recente dessa nebulosa planetária, catalogada como NGC 3132 e conhecida informalmente como a nebulosa do Anel Sul, e está aproximadamente a 2.500 anos-luz de distância. O Webb permitirá que os astrônomos investiguem muito mais detalhes sobre nebulosas planetárias como essa, nuvens de gás e poeiras expelidas por estrelas que estão morrendo. Compreender quais moléculas estão presentes e onde elas se encontram nas camadas de gás e poeira ajudará os pesquisadores a refinar o seu conhecimento sobre esses objetos. Duas estrelas que estão presas em uma órbita apertada moldam a paisagem local. As imagens infravermelhas do Webb apresentam novos detalhes neste complexo sistema. As estrelas e suas camadas de luz são proeminentes na imagem da NIRCam do Webb à esquerda, enquanto a imagem do MIRI do Webb à direita mostra pela primeira vez que a segunda estrela é cercada por poeira. A estrela mais brilhante está em um estágio inicial de sua evolução estelar e provavelmente ejetará sua própria nebulosa planetária no futuro. Enquanto isso, a estrela mais brilhante influencia a aparência da nebulosa. À medida que o par continua a orbitar um ao outro, eles mexem a nebulosa de gás e poeira, causando esses padrões assimétricos. Cada concha dessa representa um episódio em que a estrela mais fraca perdeu parte de sua massa. As conchas de gás mais distantes, em direções às áreas externas da imagem, foram ejetadas anteriormente. Os mais próximos das estrelas são os mais recentes. O rastreamento dessas ejeções permite que os pesquisadores analisem a história do sistema. Como as nebulosas planetárias existem há dezenas de milhares de anos, observar a nebulosa é como assistir a um filme em câmera muito lenta. Cada concha da estrela dá aos pesquisadores a capacidade de medir com precisão o gás e a poeira que estão presentes dentro dela. À medida em que a estrela ejeta conchas de material, poeira e moléculas se formam dentro delas.
estrelas, mudando a paisagem mesmo quando a estrela continua a expelir material. Essa poeira acabará enriquecendo as áreas ao seu redor, expandindo-se para o que é conhecido como meio interestelar. E como tem vida longa, a poeira pode acabar viajando pelo espaço por bilhões de anos e se incorporar em uma nova estrela ou planeta. Em milhares de anos, essas camadas de gás e poeira se dissiparão no espaço circundante. A próxima não é apenas uma foto, mas sim uma informação valiosa. O James Webb capturou uma assinatura distinta de água, juntamente com evidências de nuvens e neblina, na atmosfera ao redor de um exoplaneta gigante gasoso, orbitando uma estrela distante parecida com o nosso Sol. Essa observação, que revela a presença de moléculas de gás específicas, com base em pequenas diminuições no brilho de cores precisas da luz, é a mais detalhada de seu tipo até hoje, demonstrando a capacidade sem precedentes do Webb de analisar atmosferas a centenas de anos-luz de distância. O WASP-96b é um dos mais de 5.000 exoplanetas confirmados na Via Láctea. Localizado a cerca de 1.150 anos-luz de distância na constelação de Fênix, representa um tipo de gigante gasoso que não tem ninguém parecido em nosso sistema solar. Com uma massa menor que a metade de Júpiter e um diâmetro 1,2 vezes maior, o WASP-96b é muito mais inchado do que qualquer planeta que orbita o nosso Sol, e com uma temperatura superior a 500 graus, é bem mais quente. O WASP-96b orbita extremamente perto de sua estrela parecida com o nosso Sol, apenas 1/9 da distância de Mercúrio e do Sol. Essa combinação de tamanho grande, período orbital curto, atmosfera inchada e falta de luz contaminante de objetos próximos no céu torna o WASP-96b um alvo ideal para observações atmosféricas. Os pesquisadores poderão usar o espectro para medir a quantidade de vapor de água na atmosfera, restringir a abundância de vários elementos como carbono e oxigênio e estimar a temperatura da atmosfera com profundidade. Eles podem então usar essas informações para fazer inferências sobre a composição geral do planeta e também como, quando e onde ele se formou. O espectro, feito analisando simultaneamente 280 espectros individuais capturados nas observações, fornece apenas uma dica do que o Webb tem reservado para a pesquisa de exoplanetas. No próximo ano, os pesquisadores usarão a espectroscopia para analisar as superfícies e atmosferas de várias dezenas de exoplanetas, de pequenos planetas rochosos a gigantes ricos em gás e gelo. Essa observação do NIRISS demonstra o poder que o Webb tem de caracterizar as atmosferas de exoplanetas, incluindo as de exoplanetas potencialmente habitáveis. A última imagem é a mais nova de todas essas e é uma imagem impressionante de um tipo raro de galáxia no nosso universo. E o James Webb também examinou o caos da galáxia Cartwheel, ou galáxia roda de carroça, revelando novos detalhes sobre a formação de estrelas e detalhes sobre o buraco negro central. O poderoso olhar infravermelho do Webb produziu essa imagem detalhada da galáxia e duas galáxias companheiras menores, contra um pano de fundo com muitas outras galáxias de fundo. Essa imagem fornece a visão de como a galáxia foi mudando ao passar dos anos. A galáxia roda de carroça, localizada a 500 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor, é uma visão rara. Sua aparência, muito parecida com a de uma roda de carroça, é resultado de um evento intenso, uma colisão em alta velocidade entre uma grande galáxia espiral e uma galáxia menor, não visível nessa imagem. Colisões de proporções galácticas causam uma cascata de eventos diferentes e menores entre as galáxias envolvidas. A roda de carroça não é uma exceção. A colisão afetou principalmente a forma e a estrutura da galáxia. A roda de carroça ostenta dois anéis, um anel interno brilhante e um anel colorido circundante. Esses dois anéis se expandem de fora para dentro da colisão, como se fossem ondulações em um lago depois que tu joga uma pedra nele. Por causa dessas características distintas, os astrônomos chamam isso de galáxia em anel.
uma estrutura menos comum do que as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea. O núcleo brilhante contém uma tremenda quantidade de poeira quente, sendo as áreas mais brilhantes o lar de gigantescos aglomerados de estrelas jovens. Por outro lado, o anel externo, que se expandiu por cerca de 440 milhões de anos, é dominado pela formação de estrelas e supernovas. À medida que esse anel se expande, ele penetra no gás circundante e desencadeia a formação de estrelas. A NIRCam, que é o principal gerador de imagens do Webb, observa na faixa do infravermelho próximo de 0,6 a 5 microns, vendo comprimentos de ondas cruciais de luz que podem revelar ainda mais estrelas do que as observadas na luz visível. Isso ocorre porque estrelas jovens, muitas das quais estão se formando no anel externo, são menos obscurecidas pela presença de poeira quando observadas na luz infravermelha. Aprender detalhes mais sutis sobre a poeira que habita a galáxia, no entanto, requer o MIRI. Os dados do MIRI são coloridos em vermelho nesta imagem composta. Ele revela regiões dentro da galáxia roda de carroça ricas em hidrocarbonetos e outros compostos químicos, bem como poeira de silicato, como grande parte da poeira da Terra. Essas regiões formam uma série de raios em espiral que formam essencialmente o esqueleto da galáxia. As observações do Webb ressaltam que a roda de carroça está em um estágio muito transitório. A galáxia, que presumivelmente era uma galáxia espiral normal, assim como a Via Láctea antes da colisão, continuará a se transformar. Enquanto James Webb nos dá um instantâneo estado atual da roda de carroça, ele também fornece informações sobre o que aconteceu com essa galáxia no passado e o que pode acontecer com ela no futuro. Essas imagens são com certeza as imagens mais lindas do nosso universo que a gente já viu. E o James Webb continuará pela busca dele por mais histórias e obras de artes cósmicas. Se a maioria de nós aqui já cresceu como a geração do telescópio espacial Hubble, vendo as fotos do Hubble e se apaixonando por astronomia pelo Hubble, imagina agora então com essas novas imagens e novas informações que o James Webb vai continuar trazendo pra gente por muitos e muitos anos ainda. E então, deve ser por isso que é dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina a humildade. Muito obrigada por assistir. Tchau. Quais serão as próximas descobertas do James Webb, Nana? Passarinhos?